Salve, acelerados! Bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados. Hoje estreladíssimo, com a belíssima, o belíssimo moletom, cor. Defina a cor desse moletom. Rosa bebê. Rosa bebê. Ou no meu caso, cor de pele. Muito bem. Daniel Teles, tudo bem com você? Beleza, GC. Você diria que esse belo moletom está ofuscando o nosso convidado de hoje, que esse sim é a estrela do nosso podcast, Chega né? tanto, né? Não chega tanto, né? Ricardo Zonta, tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, tudo ótimo. Legal, obrigado pela sua presença, muito legal ter você aqui. Tem Stock Car com a Shell esse final de semana, certo? Tem Stock Car aqui em Interlagos, então aqui em São Paulo, né? E começa toda a preparação, todos os treinos, corrida, classificação, então estamos preparados. Já vai pra lá hoje já? Já, Daqui a vou pouquinho. direto. A gente vai bater um papo muito legal com o Ricardo aqui, obviamente sobre Stock Car e também sobre toda a história dele na Fórmula 1, Mundial de FIA GT, tem muita coisa bacana aqui pra gente falar. E o podcast de hoje é um oferecimento da Shell, que trouxe aqui o Ricardo Zonta para conversar com a gente, assim como o Zonta, a Shell tem uma longa parceria, né, uma longa história na Stock Car, já são mais de 10 anos apoiando a maior categoria do automobilismo nacional. A Shell também está presente na Copa Shell HB20, na TCR, com o meu brother Galide Osman e na Fórmula 4 brasileira, além da Academia de Pilotos da Ferrari, com a Aurélia Nobles e, é claro, na Fórmula 1 também com a Ferrari. É uma parceria de longa data, desenvolvendo tecnologias que você pode aproveitar nas ruas, sempre que abastece com a gasolina aditivada Shell V-Power. Sempre a melhor opção nos seus carros de rua, tenho certeza, né, Ricardo? Com certeza, só uso o V-Power, mesmo nas corridas e tal, no carro de rua. E eu tenho posto de gasolina em Curitiba, então, é mais fácil para mim. Legal, bacana demais. Conta um pouquinho da tua história na Stock. Você está lá desde 2007, né? Você foi vice-campeão, já ganhou 2 vezes a corrida do milhão. Esse ano, tá de olho ali no título. Então, em 2020 a gente foi vice-campeão, chegou muito próximo, né, do título. Foi um ano que era o meu primeiro ano na equipe da RCM ali. E teve algumas coisas que aconteceram durante o campeonato que eu perdi algumas pontuações, né? Mas foi o meu melhor resultado foi em 2020. O ano passado foi 5º no campeonato e 2021 foi 4º. Então está numa sequência muito boa. E o que você atribui à competitividade tão grande da Stock? Você que já passou pela Fórmula 1, já passou pelo Mundial de GT, tantas categorias. Galera, para quem não lembra muito bem, o Zonta foi campeão de Fórmula 3 Sul-Americana, campeão de Fórmula 3000 em 97, campeão do Mundial de GT em 98. Isso. Com a Mercedes, né? Com aquele carro da Mercedes maravilhoso também. Correu aí alguns anos na Fórmula 1 e está aí na Stock Car desde 2007, então já tem uma bagagem enorme. É a categoria mais competitiva que você já teve na sua carreira? Em termos de proximidade? Sim, de proximidade, sim. A Fórmula 3000, que é a Fórmula 2 hoje, ela é também muito próxima, né? Eu me lembro na época, os carros eram todos iguais, dependia mais do trabalho da equipe com o piloto, e foi um campeonato que também os tempos ali eram muito próximos, e a Stock Car, quando eu entrei em 2007, eu ainda estava na Fórmula 1, né? Eu era piloto de teste da equipe Renault, 2007, e como estava tendo poucos treinos de desenvolvimento, eu comecei a fazer alguma coisa paralela para não ficar parado. E eu acabei fazendo a Stock Car. E foi assim, a minha primeira experiência foi ali. Então, ali já tinha a pré-qualificação, né? Tinha 50 carros e só classificava 45. Ficava 5 carros de fora. E eu me lembro que a primeira etapa estava eu, Pisonia, o Henrique Bernoldi, e os 3 pilotos ex-Fórmula 1 não correram, porque não classificaram entre os 45 na primeira etapa de 2007. Então dá pra ver como é que é a competitividade. E como é que foi essa sua adaptação já, Zonta? Porque você estava foi um piloto de teste de Fórmula, você foi pro turismo, você já tinha corrido de turismo, mas a gente vê, né, vários nomes ex-Fórmula 1, a galera sofre muito para sair do Fórmula e sentar no turismo e virar tempo de cara. Boa. Eu vejo que a maior dificuldade é a visibilidade dentro do carro, a visão. Porque mesmo que você sente num outro carro, num outro turismo, um Porsche, o GT que eu andei, coisas assim, no Stock Car você senta dentro do carro no rodado traseiro. Então você não tem a noção de quanto a frente é tão longa como é.
entendeu? Então, a visão de dentro do carro, a noção de onde está o bico do carro é o maior problema. Eu vejo que quando o piloto sai do Fórmula ou de outros carros e vem para estocar, esse é o maior problema. Mais do que a questão de carregar mais velocidade, Sim. deveria, tudo. Sim. O PT Koff teve aqui, que é piloto Shell também, ele falou justamente do calor também, acho que ele citou, e da dificuldade da frenagem, né? A Ele falou de também porta com porta. Ele falou das que batidas, até você reprogramar a sua cabeça do tipo, dá pra meio que se apoiar no carro do lado ali. Mas hoje em dia melhorou, cara. Nossa, os primeiros isso eu anos lembro, né? era, meu Deus, era uma Meu Deus, uma nos acuda, pancada, né? cara. Era. E por que isso melhorou? Os próprios pilotos foram se entendendo? Mais punições? O que você Mais acha? punições. Mais punições. Mais punições. A regra está mais rigorosa, todo mundo, a CBA está olhando mais, está punindo mais. E o piloto também sabe que terminar a corrida é muito importante. Então, se ele tocar e quebrar alguma coisa do carro e perder a pontuação, vai prejudicar muito para ele voltar para a corrida ou até mesmo perante o patrocinador, né? Então, eu acho que a responsabilidade de cada piloto está maior. Teve uma época que eu assistia Stock Car e eu, como fã de automobilismo, eu achava uma tristeza ver aquilo que acontecia, né? Tantos pilotos de alto nível, uma categoria tão legal, com tantos apoiadores, e aí eu olhava e falava assim, puxa, mas que triste ver isso. E hoje, pelo contrário, eu vejo as corridas da Stock, são muito bonitas de ver, né? O nível de pilotagem, e é exatamente isso, você vê que um deu no outro meio sem querer, daqui a pouco tá lá, tomou o pênalti, né? Então, isso aí, com certeza, evoluiu demais. Agora, conta um pouquinho, voltando lá para trás na tua carreira. Antes da gente começar aqui, eu perguntei como é que está o seu Toyota, seu carro de Fórmula 1 da Toyota lá em casa, se as suas crianças estão pilotando ainda. Você colocou uma foto, um vídeo do Nicolas, né? O teu mais novo. Brinquedão de luxo aquele, né? Então, eu coloquei ele na sala, assim, que tem alguns troféus e tal. Mas não é uma sala que a gente não usa muito, então tá guardado, tá com a capa. Mas cada pouco que eu chego de viagem, alguma coisa assim, eu olho lá, tá sem a capa. Por quê? O Nicolas foi lá, entrou no carro, já fez a festinha dele em cima do carro, fica de pé, comemora como se tivesse Já ganho gosta corrida. de ronco de motor? Não gosta. Ainda não. Ele fala que é muito barulho. Muito barulho. Ele não quer vir nas corridas da Stock Car porque é muito barulho. Ele falou, Vai correr de muito carro barulho. elétrico, vai correr de Fórmula E. geração do carro elétrico. Essa geração tá dando Fórmula E. mas E a sua mais velha, Maria Eduarda, Maria Eduarda. continua cobrando troféu? Muito. Tem que voltar com o troféuzinho pra ela. Tem, e é engraçado porque quando ela nasceu, assim, depois de 6 meses, ela já começou a vir para as corridas da Stock. Ali em 2017, 2018, né? E aí eu subia no pódio, ela estava sempre junto e tal. E depois da pandemia, na pandemia, a gente evitou trazer as crianças e tal. Então, esse gap, né, que o Nicolas vai fazer 4 anos. E ele nasceu antes da pandemia. Entendi. Então, a primeira corrida dele que ele foi o ano passado, na final da Stock Car. E ele falou, o barulho e tal. Então, acabou que as crianças não estão mais vindo, não. Deu uma assustada nesse começo. O que você ia perguntar? eu ia perguntar como que foi essa negociação para ter o carro Toyota, né? Se já foi... Essa é legal. No Depois a gente começo vai do voltar a falar acordo. de Fórmula 1, mas é bom o gancho pra gente saber. Pra quem não sabe, galera, o Zonta tem o luxo de ter um carro da Toyota, que ele foi piloto de teste 3 ou 4 anos? 4 anos. 4 anos na Fórmula 1, quando a Toyota corria ali no começo dos anos 2000. Tem em casa, na sala, sem motor, né? Todo mundo pergunta, pô, como é que é com motor e tal? E o Lucas de Graça tava até explicando pra gente que ele tem o LMP1 na casa dele, que se vier com motor, já enquadra como carro e tem que pagar um imposto absurdo, né? Então, o que aconteceu? Quando eu fechei o contrato com a Toyota, eu fechei com... era 3 anos de contrato diretos e na renovação, que eles queriam renovar e tal, eu falei, cara, eu quero um carro da Fórmula 1, né? Não, mas não pode. Enquanto o carro tiver... a equipe tiver participando da Fórmula 1 e tal, não podemos se desfazer de nenhum carro. Tá. Daí eu falei, não, mas coloca no contrato. Se caso um dia tiver a possibilidade... E colocaram, cara. E eu tinha esquecido. Eu me lembro que eu fui correr de Lamborghini, da GT1, lá em Spa, na Bélgica. E isso em 2012. Em 2012, a equipe me ligou falando, cara, teu carro tá aqui. E a equipe saiu da Fórmula 1 em Eles tinham 2009. por aí. Último, Eu não me lembro que ano foi. 10. Por ali. Pra 10, quando entra Último- toda aquela galera. O último ano foi 9. Mercedes, Então, tudo e eles fizeram com uma doação.
Então, eu trouxe o carro, tudo como doação. Claro que se tivesse o motor, ia prejudicar a importação, tal, ia mais tempo, ia uma grana para importar, para legalizar. Mas como foi como doação, deu tudo certo, a papelada bem rápida. Eu acho que a gente tem que conversar com o pessoal da Shell e com o Meinha pra gente envelopar esse carro de Shell V-Power, pegar o motorzão V8 da Stock Car e botar esse carro pra rodar na volta rápida. Que Imagine você só. topa? Boa. O Nicolas que não vai deixar só. Primeiro temos que negociar com o proprietário do carro, que é o Nicolas. Ele deixando, né? A gente faz um esquema. Mas desse. os outros, só de curiosidade, assim, pra trazer com motor, a galera fala que é muito mais complexo, muito mais caro. Mas assim, em uma comparação, seria tipo 10 vezes mais caro, 50 vezes mais caro? Como é Eu não que... levantei isso. Eles dizem que você paga 100% o preço do motor, né? Nossa. O problema não é você trazer o motor. Por exemplo, legal, vou trazer. Só que se você vai fazer funcionar um não motor tem desse, como. cara, Uma equipe você tem gigante, que trazer uma uma galera, equipe da Fórmula 1 com o computador, com toda a tecnologia para fazer funcionar. Vai ter um peso de papel em casa. Tudo. Né? E fora que, ficou tantos anos parado. Vai fazer funcionar, você tem que abrir o motor, você tem que lubrificar, você tem que fazer toda uma sequência de coisas, senão você já explode o motor na primeira ligada. Vai ligar a chave. Esses motores, esses carros têm computadores específicos para ligar o carro, não é? Então tá bom, então eu chamo um amigo meu engenheiro, vou plugar aqui um Dell. Não é assim, tem o software da Toyota da época lá para funcionar. Não, e o carro é completo, cara. Você olha lá, é tudo com a inicial minha, sabe? Tipo, o banco, RZ, a pedaleira, RZ, é tudo que eu usava mesmo. Então, O original mesmo. Original, os freios Brembo lá, grandão, tudo legal. Nossa. Ô Ricardo, agora você que teve tão por dentro desse projeto da Toyota na Fórmula 1, depois a gente vai falar um pouco mais da sua carreira quando ela começou na Fórmula 1, mas já que a gente está falando de Toyota, a Toyota gastou, né, o que se diz, chegou a gastar mais de $1 bilhão por ano, né, o orçamento dele, ou no projeto total, acho que no projeto Total, no total, né, mas assim, a Toyota entrou em 2002 na Fórmula 1, se eu não me engano, foi 2002 o primeiro ano. Os pilotos eram Alan McNish e Mika Salo. Mika Salo, exatamente. Não eram pilotos tão expressivos para um projeto que buscava ganhar. Depois teve o Ralf Schumacher, né? Teve No final, no final ali teve o Trulli. A Toyota fez segundo lugar, nunca ganhou uma corrida, né? Nunca ganhou. Nunca. O que faltou para a Toyota realmente, e o que se diz ainda a lenda, né? A Toyota volta um pouco à fita. Em 2008, aquela crise financeira internacional, aquela quebradeira das bolsas do mundo todo, a Honda saiu da Fórmula 1. E aí você teve o episódio da Brown, né, que o Ross Brown comprou, colocou o motor Mercedes, aí todo mundo sabe a história. E a Toyota saiu um ano depois, né? Eu acho que ainda como consequência disso tudo que tinha acontecido, a Toyota saiu no final de 2009. E o que se diz é que o carro de 2010 era o carro bom para ganhar o campeonato, né? Todos esses anos de maturação. O que faltou para a Toyota realmente ser um projeto vencedor na Fórmula 1? Olha, a Toyota, o que acontecia? A base era na Alemanha, em Colônia. Né? E o dinheiro vinha do Japão. Né? Toda a parte mecânica tinha mistura de alemão, tinha ingleses e tinha italianos. Eu me lembro na equipe dos mecânicos e tal. E trocou bastante a parte da engenharia do carro. Sabe, quem fazia o projeto tal, tomou vários caminhos. Mike Gascoigne, numa época, depois coisas mudou. que pessoas bom de lábia, né, que falam, né. O próprio Gascoigne, não precisa falar você, mas dizem que ele é bom de lábia. E aí o que acontece? Convenciam o japonês de soltar a verba tal. E as coisas não aconteciam do jeito que prometiam. O japonês era o tio rico que bancava a operação e os sobrinhos iam lá chalando o tio E sabe japonês. como que funcionava? Eu me lembro, a gente ainda estava o Cristiano da Mata e o Panizzi. Eu era o terceiro piloto reserva. E chegou uma condição que eles precisavam dar um passo no projeto do carro e tinham que injetar mais dinheiro. O que precisava fazer? Levaram todos nós para o Japão para conversar com o CEO lá, o pessoal de cima, para convencer eles a injetarem mais dinheiro para fazer um plus no projeto. Tipo, era assim que funcionava. Não é que era só... gastava mais do que era o normal, entendeu? Na Fórmula 1. Eles fechavam um orçamento,
estamos precisando mais, como que a gente vai fazer? E o budget era tipo o budget de Ferrari, de McLaren, era de equipe grande, Era né? era grande. Mas tinha muito erro no projeto. Então, cada pouco tinha que refazer o negócio e tal. Então, gastava muito tempo nessas idas e voltas para ir até o Japão, convencer, E conversar. tinha que ir presencialmente. Tinha. Não tinha call, não tinha Tinha nada. Skype, né? Aquela Tinha que ir Eu lá me lembro- bater o papo. Eu me lembro que no final do contrato, ainda com o Gascon, ele fazia ele foi suspenso, acho, da Fórmula 1, de alguma coisa que aconteceu, e ele fazia as reuniões com a gente já online. Já tinha o vídeo online. E algumas coisas a gente falou, nossa, olha que legal isso. Também tecnologia. Já estava Gascon. chegando. Mas que barato, né? Porque, assim, ela saiu em 2009, todo mundo dizia que 2010 ia ser o ano, ia ser, mas enfim. Não, ninguém- 2009 eu tô vendo aqui, foi um bom ano. O Trulli pegou 3 pódios, chegou em segundo. O Glock pegou também 2 pódios, chegou em segundo. Então, Pesquisa o que aconteceu com Mike Gasconi. Eu vejo. G-A-Y-S, Mike Gasconi. Tá Que com o computador aí, Mococa. inclusive, eu ouvi um outro podcast do Cristiano da Mata, né? Contando que, se eu não me engano, de 2003 para 2004, a expectativa era altíssima no carro, né? Foi desse ano, né? De Foi. 2003 para 2004. E aí, o carro não foi bom, e aí o próprio Mike Gasconi começou a culpar os pilotos, né? Culpar o da Mata e o Panis. Teve esse jogo político forte mesmo lá dentro? Então, o que é mais fácil, né? É sempre culpar. Vem de baixo para cima, né? A culpa sempre. Né? Ah, não. O tal mecânico, o tal engenheiro, bem-vindo. Chegou nos pilotos. Aqui eu empurro aqui também. Então, chegou nos pilotos. E aí, eu me lembro que o carro não andava entre os 10 primeiros. Em 2003, 2004, era um carro difícil de guiar. E acabaram tendo vários atritos e acabaram trocando. Primeiro foi o Cristiano, né? Eu entrei no lugar dele. O Cristiano fez 2002, não, 2003. E aí ele saiu em 2004. Metade de 2004 ele saiu. 2004 saiu. Depois de Hockenheim, eu acho que foi. E você entrou no lugar dele? Entrei no lugar dele. E fez as últimas 6 etapas do campeonato em 2004. 2004. Daí, em 2005, já veio o Ralf e o Trulli, né? Uma dupla nova, mudaram. Aí, em que foi, acho que, 2005, o melhor ano, né, da Toyota em pontuação, em eu pontuação, não sei se não foi 2006 Será com que os foi 2006? pódios, Deixa eu ver porque aqui. 2005 ainda não estava tendo bons pódios, não. Até que em 2005 eu substituí o Ralf em 2 corridas também. Foi assim. Mas você perguntou aqui, GC, o último envolvimento dele na Fórmula 1 foi com o Caterham. E aí agora mexe com barco. Caterham começou a... Mas tenta ter... pesquisar o episódio que ele Então, teve essa suspensão. tem aqui a aí, que suspensão, aconteceu. a única coisa que está escrita é que ele teve diferença fundamental de opiniões com a equipe técnica. Então, Mas ele foi suspenso dentro da Toyota. Eu me lembro que ele não estava indo mais nas corridas, eu não lembrava que era por causa do que era, mas é alguma coisa assim, então. Entendi. Ricardo, vamos voltar lá para trás, antes de todos esses episódios aí. Você, 97, campeão da Fórmula 3000, obviamente, ali de olho na Fórmula 1, a Fórmula 1 de olho em você. Como é que começou esse namoro? Você já conversava com a equipe? Em 98, você teve contato com a McLaren, foi isso? Então, é mais ou menos como é hoje, né? Você vê aí os pilotos que vêm, dependendo do resultado, chama a atenção das equipes da Fórmula 1. E eu me lembro que, como eu ganhei a Fórmula 3 aqui sul-americana, o patrocinador me levou para a Fórmula 3000 lá, né, que é a Fórmula 2 hoje. E no primeiro ano eu tive 2 vitórias e cheguei em 4º no campeonato. Por 1 ponto do terceiro no campeonato. 96 isso, Em né? 96, já no meu primeiro ano de coisa. E aí já começou alguns contatos, né? Eu me lembro que a própria Mercedes AMG me chamou para substituir o Magnussen, o pai do Kevin, naquela ITC, lembra das Mercedes, que era, eu corri em Nürburgring no lugar dele, porque ele tinha ido no lugar do Hakkinen na McLaren, lembra? Do Hakkinen? Eu acho que era do Hakkinen quando ele sofreu um acidente, não sei se era o Hakkinen ou... Estou em dúvida, mas ele foi para a McLaren na época que era ainda a branca e vermelha o carro. Então foi o Hakkinen em 95, talvez isso, que ele sofreu um acidente em Adelaide, forte. Adelaide. E acho que ele ficou fora começo de 96. Pode ser alguma coisa assim, eu não me lembro.
Só sei que ele substituiu lá e eu fui no lugar dele. Isso, 95. 95 ele entra no GP do Pacífico, pega um 10º lugar, e 97 ele corre já pela Stewart. Então, O Jan Magnussen. Jan né? Magnussen, isso. E aí, em 97, eu começo na Fórmula 3000 de novo, sou campeão e eu faço o meu primeiro teste com a Jordan. Um teste de pneus lá em Silverstone, tal, minha primeira Jordan amarelona. amarelona, a Cobra, né? A Cobra, né? Cobra, é. E Era o Ralph Fisichella. era os Ralph pilotos Fisichella. desse ano. Aí fiz os treinos de Manicours e de Monza, que era a pista antiga de Monza, ainda nas gincanes diferentes, né? Sim. Então foi uma ótima experiência para mim. E comecei a desenvolver o pneu Groove, que era slick, Tá. eu já estava testando o Groove para Goodyear na época. Então foi assim a minha primeira experiência. Fui campeão da Fórmula 3000 e a Mercedes, primeiro foi o contato com o Ron Dennis, para eu ser piloto de teste, né, piloto reserva, em 98. Rondando gente boa? Gente boa, comigo foi, né? O contrato, cara, me lembro até hoje, a gente ficou 2 dias analisando o contrato lá na Inglaterra. Calhamaço. Nossa, era... E naquela época era o Geraldo Rodrigues, meu empresário. Então ele levou advogado, tudo. Cara, eu me lembro Geraldo que foi empresário do Rubinho também. Também. Nessa época eu não sei se ainda era, mas Acho que não, tem uma longa história. E aí fizemos o contrato e tal, e a gente queria continuar disputando algum campeonato, né? E aí que a McLaren, junto com a Mercedes, falou, cara, dá para colocar ele no Mundial de GT, junto com o Klaus Ludwig, que é o ano que ele vai... Tricampeão de Le Mans. Né? Ele foi campeão a primeira vez nos anos 70. Ele já era muito experiente. Acho que ele nasceu em 1940 alguma coisa. Só que já tinha uma idade maior, né? Entendeu? E é o Bernd Schneider, junto com o Mark Webber, que era o carro número 1 da equipe. Né? O Bernd Schneider também. E que estava em ativa bem, bem forte mesmo. E a gente aceitou tal. E foi um ano ótimo, porque eu fui campeão em cima. Mas não era para deles. vocês serem os campeões, era o segundo carro. Era o ali da segundo equipe. carro. Tanto que nas estratégias de corrida, alguns momentos tinha coisas que aconteceram assim que você fala, cara, não estão dando prioridade para outro carro. Era visível, claro, assim. isso, era claro. Falando com... Um dia pergunta pro Geraldo, ele vai te explicar melhor. Geraldo me contou uma história uma vez que saiu o Mark Webber do carro, sentava o Zonta e o Webber não ficava feliz não, hein? Mesma comparação, na mesma hora, com o pneu quente, o Geraldo falou assim, cara, sentava o Zonta lá, o Webber depois olhava os tempos e dava uma chorada, viu? Zonta, você é campeão da Fórmula 3097 em cima do Montoya. Todo piloto que vai, né, subindo nessas categorias até chegar à Fórmula 1, sempre tem o seu rival de longa data, assim, o cara que veio junto, não sei o quê. Quem é o seu rival? Você teve esse nome, assim, um cara que veio te acompanhando em todas as categorias? Ou até, acho que você correu contra o Tom Christensen também, imagino que depois no Le Mans você também tenha disputado com ele. Então tem algum nome que você diz assim, putz, esse foi o cara que foi me balizando ali quando eu era mais novo? Então, com o Montoya a gente se encontrou na Fórmula 3000, né? Não foi assim uma coisa que ele corria aqui no Brasil, aqui na América do Sul e a gente foi junto. Então, a gente correu, bem dizer, 1 ano juntos, né? Ele era o que mais dava trabalho na pista, com certeza. Foi um ano difícil, eu me lembro em 97 para mim, porque eu era um dos que tinha boas chances de ser campeão. Só que as primeiras 3 etapas eu não marquei nada de ponto. A primeira etapa, que era em Pau, lá na França, circuito de rua, eu bati. Não marquei ponto. Que ele pistinha ganhou. aquela também, né? Eu acho que ele ganhou a corrida. Não sei se foi... não me lembro. Mas ele pontuou. Aí foi para a segunda corrida, era Nürburgring. Na primeira curva, alguém lá de trás veio e me tirou da corrida. Não marquei ponto. Aí foi para... Silverstone, eu fiz a pole, ganhei a corrida. Nessa aí eu marquei ponto. Daí foi para Nürburgring de novo, estava liderando a corrida o Rodrigues. Gonzalo Rodrigues? Não era outro, era um britânico. Com o sobrenome Rodrigues, eu acho que era. Ele deu uma porrada na curva 1, o acelerador, ele bateu, estava chovendo muito, ele enroscou o bico dele, e ficou acelerado tudo o carro, ele bateu no final da reta e machucou a coisa. Foi
bandeira vermelha. Foi paralisada a corrida, foi dado como metade dos pontos. Eu só recebi metade dos meus pontos. Então, cara, até a quarta etapa não tinha nada de ponto quase, né? E aí que eu comecei a remar e tal, e eu me lembro que eu fui campeão com uma corrida de antecedência ainda. Legal. Assim, sabe? Começou a marcar pontos um atrás do outro e foi... Depois vamos colocar a imagem desse carro que você correu no Mundial de 98. Não sei se a gente tem aí, Vamos da procurar. FIA GT. Esse Olha Esse aí é só. de Le Mans, Esse é o de Le Mans. Mas era basicamente o mesmo carro, né? O que mudava é que esse aí era Cadê você? câmbio Tá na foto aí? borboleta. Eu sou da direita lá, eu tô Cabelinho, Ó, olha o topetão aí, ó. cabelinho. Tinha cabelo, cara. É, cabelinho. Cabelo, velho. Cabelão, né? Aí, É. Mark Webber, sempre o varetão. Ali, que carro bonito E esse, qual hein? é a sensação de Le Mans, assim, Zonta? É a coisa mais difícil que você já fez na sua vida no automobilismo? Ou... Posso dizer que é difícil porque essa corrida aí, na corrida não participei. Porque o carro quebrou depois de 2 horas, os 2 carros, por um plug na borboleta do motor, cara. Nossa. Me lembro até hoje, coisa de $30, os caras perderam a corrida. Os 2 carros pararam. Se você entrar aí, você vai ver que os 2 carros pararam na mesma hora. E a gente fez 2 simulações, uma nos Estados Unidos, em Homestead, 24 horas de treino, simulando a corrida, e outra em Paul Ricard, 24 horas de corrida. E não deu problema Não deu nenhum, nada. cara. Lá- Chegou lá, 2 horas de corrida, quebrou os 2. É ingrato, né? Agora, nesse ano de 98 ali, você estava com contrato com a equipe McLaren de Fórmula 1, eles te emprestaram para o Mundial de Fiat GT com a Mercedes, McLaren corria de motor Mercedes, os titulares eram a dupla Coulter e Mika, Hakkinen e Coulter. Mika Hakkinen e David Coulter 98, 99, acho que eles foram juntos até 2001, né? Então, Até o Mika se aposentar. Em 98, a gente tinha dado como opção 98, porque em 97 tinha sido muito ruim o resultado dos 2. E a gente falou, pô, é ótimo eu ser piloto reserva, se um dos 2 sair, eu sou o cara da vez. Só que em 98 eles carro foram... voava. Você E nem aí imaginava, eles então, quando você renovavam, não. assinou em Não, pra mim 97. foi ótimo pra aprender, né? Sim, Porque com eu certeza. ia treinar, ia testar o carro, era sempre lá na tabela, lá em Qual cima. era a mágica daquele carro da McLaren em 98? Adrian Newey, né? Que ele chegou na McLaren acho que em 97, fez o primeiro carro e de 98 o carro era brilhante, né? O que ele tinha de tão diferente aquele carro? Cara, aerodinâmica, era tudo, né? Hoje em dia, você pega um carro com uma aerodinâmica que funciona, assoalho, tudo, né? Então... o que ele tinha de tão diferente era É. isso. Adrian Newey. não adianta. Acho que eu queria que o Ricardo contasse dessa época também, uma aposta que você fez com o Ron Dennis. Pelo que eu Então, vi uma entrevista muito boa, cara. a gente era no final de semana de corrida da Fórmula 1, a gente tava numa mesa, assim, com todos os pilotos e Ron Dennis, o Norbert Haug, Norbert né, Haug. que era da da Mercedes. Tava lá, tal, e eu sentado do lado do Ron Dennis. Daí ele falou, e aí, como que vai ser esse ano? Eu falei, eu vou ser campeão, falei pra ele. Daí, De Fiat GT. Fiat GT, né? Porque todo mundo sabia que eu era o segundo piloto ali, né? Não era pra ser campeão. Daí ele falou, se você for campeão, vamos fazer uma aposta. Daí eu falei, vamos. Você me dá um carro, né? Ele falou, qual carro? Daí o lançamento era uma CLK, né? Esses carros... Conversível. E eu falei, eu quero uma CLK conversível e por dentro aquela cor branquinha, sabe? Creme, sei. Bem marfim, assim, bem creme. Bem... E nem existia no Brasil, cara. Ele falou, tá bom. Tipo, concordou. E aí, cumpriu? Aí cumpriu, cara. Cumpriu. E você tem esse carro ainda? Não, tá lá na Europa, né? Você- Imagina em Curitiba. Não, eu Você peguei aqui trouxe em pro Curitiba. Brasil? Não, eu Pegou? peguei Você aqui. retirou aqui no Brasil. Peguei da fábrica aqui. Só que imagina em Curitiba carro conversível. Eu não fiquei nem 3 meses, frio. já passei pra frente. Pô, a gente podia achar esse carro, né? Vamos, ó, você que tem aí o CLK que foi do Zonta, manda aí, a gente vai botar na volta Azulzinho, rápida. era uma azulzinho bem... Eu não sei como falar. Claro. É mais claro, Azul mais clarinho, assim, eu acho que eu sei qual é essa cor da com- Mercedes. Azul por anil, dentro assim. tudo clarinho, assim. Interior bem- claro. Carro chique. Que legal. Aí vamos lá, 98, você estava ali olhando o que estava acontecendo na McLaren, Mundial de Fiat GT, e aí Jacques Villeneuve foi campeão em 97 na Williams, 98 a Williams estava mal das pernas, e aí eles criaram uma equipe, né? O Villeneuve e o Craig Pollock criaram a BAR, né? A BR, Eles British compraram a American Tyrrell. Race, compraram a Tyrrell aqui. E aí diz a lenda
que eles queriam levar, eram patrocinados pela British American Tobacco, que era dona das marcas Souza 555 E e Lux Strike, né? E diz que eles queriam fazer um carro de cada marca, o Bernie não deixou, e aí foi esse carro meio a meio? O Zipper. Foi essa a briga mesmo? Foi isso aí mesmo. Tanto que no lançamento eu tô com o carro todo azul, né? 555. E o Jaque tá com o Lux Strike. E aí na primeiro final de semana de corrida eles tiveram que fazer esse layout porque não era permitido. Não era permitido, né? E Como é que começou a tua história até sentar nesse carro como titular, nessa equipe nova, nessa aposta? Então, o meu contrato com a McLaren era 3 anos, né? Era piloto de teste, ou em 98. Caso algum dos dois pilotos saísse, eu era o piloto da vez para entrar, né? Ou continuaria como piloto de reserva, piloto de teste. Mas ali no contrato era obrigado a te colocar se algum dos dois saísse. Sim, Não podia era. negociar com nenhum outro para entrar. Não. Vaga era tua. Era. Dentro da minha capacidade, né? Claro. E aí o que aconteceu? Chegou a proposta, chegou uma oportunidade de entrar na Fórmula 1 já em 99. Porque a Souza Cruz, né? Isso. Ela queria um piloto brasileiro por causa da marca e poderia ajudar. Né? E eu era um dos pilotos que estava na vez para entrar na Fórmula 1. E chegou essa oportunidade. Eu me lembro que a gente foi conversar tal, e imagine, eu tinha 20, 21 anos, imagina aquela oportunidade de entrar na Fórmula 1 para correr. E não é igual hoje em dia, né, que você tem simulador, você tem tudo uma preparação antes. E aí foi o Ron Dennis, junto no contrato tal, ele deu essa possibilidade, né, ele falou, não, eu acho que é importante tal. E tanto que a gente chegou nos primeiros treinos em Barcelona, que foi os primeiros treinos com o carro, o Jaque que treinou, e era um carro assim, ele era rápido o carro, mas era muito frágil. Só fazer um parênteses aqui. O approach com vocês foi mais pela Lux Strike do que pelo Craig Pollack? Sim, é isso? foi mais o patrocinador com interesse de ter um piloto brasileiro. Legal seria ter um brasileiro, É. o Zonta tava ali, tinha acabado de ser campeão e Isso. tal, vamos lá conversar. O motor ainda não era Honda, né? Era aquele Supertech do Supertech, Briatore. isso. Acho que o Jacques Villeneuve não pontuou nas primeiras, 10 corridas, 11 Que era o corridas. antigo primeiro ano Renault? a gente não pontuou. Não, e acho que ele não Zerou. completa a corrida nas primeiras 10 corridas, assim, É. por acidente, por problema mecânico. Era o Supertech que era o Renault antes. Isso, Isso. do Briatore. E aí a gente, pouco treino, fui direto para o final de semana de corrida na Austrália. Me lembro que os primeiros treinos não conseguia andar, eu não conhecia a pista, cara, não E aí tinha já noção. era em cara. Melbourne, pista Já. dificílima, né? Já. Então, primeiro GP de Fórmula 1, que pacote bom, hein? Ótimo. Pra você começar. Caiu em E- Melbourne. Eu só sei que na corrida o Jacques teve problema com a asa traseira do carro dele, que quebrou e ele rodou. E eu eu tava em sexto na corrida, porque naquela época vários carros quebravam, e eu fui indo e tal, tava em sexto. Inclusive o de vocês. Acabou quebrando. Aí cheguei no box, os caras, depois do acidente do Jacques, eles começaram a conferir a asa traseira tal, para ver se estava Porque ele teve um acidente Isso. de quebrar a asa. na própria na corrida. né? Aí me soltaram, só que quando me soltaram, já começou a superaquecer o motor, porque ficou muito tempo ligado o motor lá no box para eles, Parado. né? Aí quebrou. Não consegui terminar a corrida também. E esse ano foi um terror em termos de... Cara, o maior problema desse ano, como eu falei, o carro era muito leve. Era um carro frágil. E quebrava a asa traseira, quebrava a suspensão e tal. E eu tive várias experiências ruins durante os treinos. De acidentes por causa do carro quebrar na minha mão. Inclusive em 99, na Rouge, que bateu você. Em 99 e o não Villeneuve, quebrou. né? Foi erro nosso. O que aconteceu Depois, ali? você quer que eu explique já? Eu quero. Então, a gente tava no final, metade do campeonato pro final já, né? E a gente tava classificando em 12º e 13º, os dois carros. E a gente não fazia flat ou Rouge, porque o carro batia muito embaixo. Só que era a tática da equipe, deixar o carro baixo pro resto da pista andar bem, né? Só que a Rouge não fazia pé embaixo. E aí a gente falou, cara, se a gente conseguir fazer pé embaixo, a gente vai classificar entre os 10.
Porra. Aí era, aos já 20 era que era... E aos 20 anos, aos 20, 21 anos, topa tudo, né? Tá, Não, vamos. beleza, deixa comigo. Aí só sei que aí eu já que foi, cara, mas não era aposta, não era nada, era tentar fazer para imagine, meu primeiro ano de Fórmula 1, quanto eu queria classificar entre os 10 primeiros. Claro. Ah, ele bateu, Não, eu tava assistindo aquele treino, o Villeneuve deu uma porrada na Rouge, assim, a dele foi acho que do lado esquerdo, né? do lado direito dele. Direito? Subindo Subindo. direita. Mas assim, arrebentou o carro e tal, acabou. Daqui a pouco foi o Zonta Do lado esquerdo. do lado esquerdo. Eu falei, parecia replay, os dois carros iguais. E Então, aí ele foi tentar fazer de pé embaixo, não deu. Não deu. E você tentou Não, e eu também? fui, talvez eu nem tenha tentado fazer pé embaixo, mas eu fui acreditando um pouco mais. E a traseira deu aquela balançadinha e foi. Quando foi, ela bateu várias vezes, né? E capotou tal, várias vezes. Mas foi... O seu foi mais forte que o dele, né? O dele, o impacto foi forte. O meu foi... a cena foi impressionante. mais cinematográfico, mas, né? Só que porque capotou, girou, mas não teve impacto. O Será que dele a não, gente já consegue teve colocar depois essas imagens sem tomar Consegue. uma derrubada da Faz Fórmula 1 aí? Faz um bem bolado. Pra quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo só o podcast, depois vai lá no nosso YouTube que a gente vai botar essa cobertura. E mesmo com o acidente tudo, a gente ainda teve a volta anterior, né? E a gente classificou em 13º, mesmo assim, cara. mesmo Não com foi ruim para panca. nossa equipe. Ah. Então foi tentar acreditar que a gente pudesse classificar entre os 10, que seria ótimo para nós, né? E além da BR, Zonta, você chegou a negociar com alguma outra equipe para 99 antes de... Não tinha vaga aberta. Não tinha vaga Não aberta. tinha vaga aberta. A gente teve essa oportunidade e muito dinheiro, a equipe tinha muito dinheiro. O projeto era muito otimista. Do lado de um campeão mundial, para eu era aprendizado ótimo, era- porque eu poderia aprender muito, eu teria várias boas coisas, né? Mas não pensou nas coisas ruins, né? Que poderia acontecer estando do lado de um campeão mundial, né? Agora, conta o ambiente político dentro da equipe ali, como é que era. Porque o Jacques Villeneuve era sócio da equipe, junto com o Craig Pollock, que era empresário dele. E você, um novato, primeiro ano, versus um campeão mundial. Você se sentiu intimidado? Você se sentiu à vontade? Você tinha um ambiente legal para trabalhar? Como é que era essa época da barra? Até a Fórmula 1 eu nunca tinha tido nenhum problema com o companheiro de equipe. Porque eu sempre fazia o meu trabalho, não estava nem aí se o cara era mais rápido ou mais lento que eu. Graças a Deus, sempre consegui ter bons resultados, né? E quando chegou na Fórmula 1, foi meu primeiro impacto com o companheiro de equipe. Porque ele tinha experiência. A Fórmula 1 é aquele negócio que você tem que saber fazer o trabalho junto com o engenheiro, junto com a parte técnica, para desenvolver o carro, né? Então, é muito mais detalhes, ainda mais nessa época, que você tinha que buscar os detalhes. Não tinha computador como tem hoje, Hoje não tinha tem tanta simulação, né? É. O feeling do piloto contava muito. Era né? muito. Então, a minha falta de experiência acabou me prejudicando nesses pontos, né? E aonde o Jacques, qualquer vírgula, ele já via de longe, né? E eu não, eu tinha que remar muito para ver aquele ponto. Mas ele também não era um cara de dar moral pro companheiro, vem Não. cá, vamos Não. crescer juntos. Ao contrário. Eu só percebi isso depois, porque como o piloto dentro da Fórmula 1 é valorizado o quanto mais rápido anda em cima do companheiro, né? Valorizado financeiramente também, né? Claro. E ele, como ele tinha assim uma performance muito superior do que a minha, ele se valorizou muito em cima de mim, né? E mesmo eu renovando para ano 2000, tudo, o salário dele, cara, foi lá para cima. Dentro da Dentro própria da BR, própria na BR. negociação E ali. ele tinha ainda a participação como sócio, e que era o empresário dele, Craig Pollock, e quem era o diretor administrativo da equipe era o Craig Pollock também. Então, os interesses ali era só um, né? Tudo pro Lá lado pros dele. donos da bola, né? Os dois eram Então, donos da bola. E... Para mim, cara, eu vejo assim, eu teria boas coisas para colher. Mas o que me prejudicou foi os acidentes. Eu acabei perdendo totalmente a força de vontade, aquela como diz? Com ímpeto. Sabe? Aquela que sair do sangue querer guiar o carro. Tipo, eu já entrava na pista com medo. Pô, o que vai estourar hoje aqui? Será que eu, né?
Então, há vários acidentes assim. Aí você já perdeu Cara. alguns décimos dentro do box, né? Só Já na tua sai cabeça. perdendo, né? Não, e eu tive ruins experiências que foram a suspensão traseira, os triângulos explodirem, você ficar sem direção nenhuma e bater. Isso em Interlagos, né? A Interlagos foi a minha primeira corrida no Brasil. A segunda corrida de Fórmula 1 depois da Austrália veio pro Brasil. E quebrou Foi uma batida feia o também. amortecedor traseiro, quebrou indo pro box e eu bati no laranja, onde eu machuquei meu pé, né? Isso eu lembro desse acidente. Foi indo pro box? Indo Você pro não box. tava numa volta rápida? Não, eu tava indo pro box. Devagar. Cara, Eu entrei no laranja. devagar no Fórmula 1 ainda é devagar muito não, rápido, mas né? não tava... Não tava Não classificado. era, não tava, já tava indo pro box e quando quebrou a suspensão, o amortecedor da roda esquerda, tanto que o carro roda para fora, não roda para Sim, dentro. foi muito estranho aquele acidente, né? E aí você já fica 4 corridas sem... Fico três etapas, né? Volta Sim, no Canadá, né? Volta no Quem Canadá. que substituiu naquela época? Salo, Salo. Mika Salo. E aí o Salo já era conhecido do Jacques Villeneuve e já tinha uma proximidade maior com ele, também já deu uma minada na relação. Já né, deu. no BR. E também não marcou ponto nenhum, né? Uhum. Também não fez nada. Ali você quebrou a perna? Teve um corte também, Eu tive né? um corte no pé que a suspensão de baixo, o triângulo de baixo, furou o cockpit e furou meu pé. Nossa. Entendeu? Foi isso. E aí, bom, psicologicamente deve ter sido bem complicado Até pra ali você, não, né? porque eu tinha ainda a palavra, muita vontade de voltar a guiar o carro de Fórmula 1. Até aí você não sentia ainda Não. isso que você contou agora. Não. Tô sentado, Foi, eu vou foi um virar, acidente, aconteceu, eu depois eu achava tô de que era volta. um problema, eu tinha abusado, mas não foi, depois me falaram. E aí volta pro Canadá, pô, fora isso, os testes de fisicamente que eu tive que fazer para me liberarem que eu tinha apto de Provar que sentar estava no apto carro a- de corrida. Quais pilotar eram de os novo. testes? Tio, imagine você com o pé, os 8 tendões do peito do pé aqui estourados, cortados, só tinha o do dedão, né? Então, no acidente eu cortei. Então, eles tinham que se ligar tudo de novo. O Sid Atkins, né, que era o da FIA, falava, cara, quando você puder descalço dar 10 pulinhos com a ponta do pé aqui, você tá liberado. Só isso. Só isso. Cara, imagina, Aí você não falou, um mês "Doutor depois Cid". eu tava lá já, eu queria fazer o pulinho. Mas eu falei, cara, não E consigo. foi no teu pé esquerdo? Foi pé esquerdo. Pô, mas o carro de Fórmula 1 nem embreagem, só usa embreagem na mão, pra que eu preciso ficar pulando O com problema pé era esquerdo? pegar fogo, um acidente e Entendi, sair do precisa carro. sair do Eles carro. queriam, Tem que pular. entendeu? Tem que dar 10 pulinhos aí porque simular a saída do carro. Saída canguru do carro. Muito bom. Pulando. E aí, isso foi o primeiro teste que eu fiz, foi em Mônaco, não me liberaram. Aí eu só sei que o segundo já era em Barcelona, aí eu consegui. Eu me lembro até hoje que o Galvão, a gente tava lá e ele falou, cara, eu conheço um spray que é usado em jogo de futebol. Ô, Ricardo, vem Vem cá, nós cá. vamos fazer uma infiltração em você. Joga o sprayzinho, vai dar aquela... Vai dar aquela dormência e você vai dar Você 10 vai dar pulos. 10, vai dar No dia 20, Você vai seguinte, esquentar não o corpo. No dia seguinte não sai da cama, né? Mas o teste Mas vai o para o pé no teste chão. eu passei, cara. O teste Daí eu a passei. próxima etapa era Canadá, eu tava lá. E eu sempre E o spray guiei- foi determinante mesmo. Foi determinante. Olha aí, o Galvão Galvão, colaborando. cara. bem com Salvou, fora das pistas, exatamente. né? Não, e eu sempre fui com o pé esquerdo, né? Tanto na Fórmula 3000, na Fórmula 1. E ali no Canadá eu tinha que frear com o direito, porque eu não tinha força no pé para frear o Fórmula 1. Então eu me adaptei com o pé direito na corrida do Canadá. E nessa época, Era porque 2 pedais só. eram 2 pedais, mas assim, você tinha espaço para fazer, pra pra mexer o pé. mexer o pé Então, dentro, o né? pé esquerdo ficava agora no rest ali, né? E só o direito que fazia. Só pulava. Né? Então foi fácil a adaptação, não foi difícil. Tanto que, se olhar nos treinos, eu andei entre os 6 primeiros, assim. Claro, tiraram o combustível, vai, né? Agora você tá me falando uma coisa que eu tô até pensando, porque todo podcast eu arrumo um ponto aqui para falar que eu já andei num carro de Fórmula 1, né? Naquele programinha da Renault lá, que você vai, dá 3 voltinhas, eu fui e andei no carro de 2012. E na época, agora tá me vindo à cabeça uma coisa, que aquilo pode ser intencional, né? Porque não eram profissionais que estavam andando. Cada pé ficava num lugar e tinha uma divisória no meio do carro de você 2012. sim. Eu não tinha opção e outro pé nem mexia. Na sua época, não, né? Ainda podia trocar o pé, Podia. frear com o pé direito, Não, né? eles fazem essa divisória para ter num acidente,
entendeu? O teu pé mexeu o menos possível. Entendi. A perna mexeu o menos possível, possível. né? Mas daí eles tiram aquilo ali, deixam o pedal, quando você pisa com o esquerdo, o pedal é mais largo. Quando você pisa com o do direito, já é um pedal Então, normal. o carro ele tem a divisória, só que você tirou nesse caso. Na minha época tinha. Aí Na você minha tirou para poder frear com o pé Sim, direito. Mas Sim. naquela época ainda tinha muito piloto que freava com o direito? Não lembro. Não lembro Pra mim não, é que na minha cabeça era um negócio assim, tipo, piloto profissional, a maioria freia sempre com o esquerdo. O Rubinho teve épocas da carreira que ele freava com o direito, depois com o esquerdo. Era uma coisa que mudou E você muito agora, na Stock? carreira dele. Esquerdo. Voltou não- com o esquerdo normal. Esquerdo sempre. Sim. Ou já depois chegou de a algumas frear com o corridas direito? aqui, eu já voltei pro esquerdo. Já Entendi. quando voltou Sempre? normal, já sempre. Eu no sprint freava com o direito, depois passei a frear com o esquerdo e sempre com o esquerdo. Mas, por exemplo, fui andar no Porsche lá, eu freio com o direito no Porsche. Você freia com o quê? Com o esquerdo. Com o esquerdo? É que o pedal do Porsche ele é mais perto do acelerador. Sim. A A esquerda perna tem que ficar torta. tem que ficar torta para É, frear, né? você Não é tem- tão Tem confortável. que pensar antes aonde está teu pé para Onde daí. está teu pé? tem Vou que pensar fazer isso esse exercício aí na primeira Endurance lá. E aí vamos lá. 99 renovaram para 2000. E 2000 já era um carro muito melhor, né? Já era Motor um carro mais Honda, constante. já. Motor Honda, né? Já era a Honda, né? Já era um carro melhor. Como é que foi a performance em 2000? Vê aí pra gente um pouquinho. Três sextos lugares, né? Três lugares. a Porque primeira- naquela época era o. Só pontuavam o último a 6 pontuar. ou Só os seis. 8? A partir Só do os sexto. seis. Exato. Depois acho que uma 10, época que 6, pontuaram os 8 primeiros. 4, 3, 2, 1. Foi Austrália, Itália e Estados Unidos, né? Na primeira etapa na Austrália pontuei. E a gente Depois do teve um final. problema sério. A BAR em 98 teve um problema sério, porque os dois carros não pontuaram, eles perderam todos aqueles créditos, aquelas regalias que tem as equipes quando pontuam. Em 99, né? 98 Porque- para 99. Então, a logística, essas regalias que quando a equipe marca pontos, ela Ou seja, perdeu eles tudo. ficaram em último no campeonato e não tinha nenhum benefício, Isso né? aí. Foram sem dinheiro pro outro ano. Mas e aí a chegada da Honda realmente foi algo bem diferencial, né? Ajudou, o motor era bom, o carro era rápido de reta. Também foi um ano, terminou várias corridas em sexto, né? Teve algumas corridas que terminava entre os 10, foi um ano positivo. Mas a intervenção da Honda já no comando da equipe já era grande, porque depois a BR vira Honda, né? Em 2005 ou 2006 eles compram tudo. Mas naquela época já... Tipo, Era só o motor. só o motor. Só. Eles não faziam mais nada. Continua o Craig Pollock Só. mandar. Aham, totalmente. E como é que era essa figura, o Craig Pollock? Eu conheci muito pouco dele acompanhando a Fórmula 1, mas era um cara que andava só de camisa azul, né? Tinha essa lenda Pra aí. combinar os olhos. Tinha os mitos ali. Olha o corte aí, ó, pra gente. Cara, Como é que ele era? Cara estranho. você sabe que naquela época eu não tava nem aí se o cara era estranho ou era alguma coisa. Eu não, Chegar sabe, e eu acelerar, eu queria dane-se. só acelerar, meu. Eu não tava nem aí, meu. Sério. Mas era ele e o Jacques ali dominavam a equipe, né? Como você já falou. Desde a primeira vez, quando você chegou na equipe, você já sentiu que não ia dar certo com o Jacques? Como que era a relação ali de... Não, o primeiro ano eu achava Pavão. que era normal, era tranquilo. Tranquilo. Tipo, daí quando renovou, beleza. O que aconteceu em 99? Teve algumas etapas. Mônaco. A gente... o carro era sempre dele, o carro reserva. Naquela época tinha carro reserva, E lembra? só um. Sempre só um era o carro, setup dele, a pedaleira dele, tudo Entendi. volante para ele, tudo. E aí em Mônaco, eu na primeira volta teve um acidente, eu parei e não tinha como continuar, na largada já. Aí o Pedro Diniz, o Heidfeld, uma galera saindo correndo lá pegar o carro reserva. Peguei o carro dele, com o banco aqui, o volante aqui, o pedaleira, você imagina em Mônaco. Nossa. Beleza. Aí em Monza eu tava muito bem, cara. Tava bem na classificação. O carro quebra na classificação. Vai pro carro reserva. Aí, de novo. Mesma coisa. Tudo. Entendi. Cara. Todo o setup dele ali. Então foi várias... e eram anos que os carros quebravam muito. Tinha muito problema elétrico, muito problema hidráulico, muito problema de motor. Quebrava. Agora me fala uma coisa. Você acha que o Villeneuve, sacando que você era um cara rápido ali, né? Em 2000, já no segundo ano de Fórmula 1 e tal, ele começou a dar uma fritada em você? Começou a dar uma implicada? Não te favorecer no ambiente dentro da equipe? Eu acho que a gota d'água, assim, entre
ele ter motivo para me tirar para fora foi Hockenheim. Hockenheim, aquele O top. motivo, entendeu? Porque até Hockenheim eu tava ali, tava marcando ponto, tava bem, Não tava tinha o que ele tranquilo, falar, né? Não tinha o que ele falar. acusar. Ele poderia até falar, não, eu sou campeão mundial, eu quero carro reserva para mim, eu quero E ele já melhor tinha tudo motor, eu isso. quero melhor pack de aero novo meu. Ele tinha tudo isso, né? E eu, beleza, né? Ia me virando. Só Tava que na quando sua. chegou em corridas que eu tava na frente dele e Hockenheim deu aquele problema que deu, ali foi a gota d'água. Ele falou, Como é cara, que foi aquela disputa? Tava chovendo, né? começou a garoar, né? E ele tava em nono e eu em 10º, ou 8º, nono, não sei, um atrás do outro. E eu ali cozinhando, pô, Atrás dele ali. só ali esperando. Ele dá uma errada na entrada da reta, eu coloco do lado e começo a passar ele. Mas, cara, ele Antes da errou lá curva embaixo. um, antes Ele da errou curva lá um de embaixo, Hockenheim, né? né? Aí, quando eu coloco do lado dele para curva 1, já tentando já... Você tava por dentro, ele Tava por por fora. fora. Eu tava por Você dentro. tava por dentro, né? Tava por dentro. Só que ele me Prensou? imprensou um pouco e a zebra, ela é alta ali. Quando eu toco belisco a zebra, era lisa, a minha frente faz isso, cara. E aí toca na pega na roda traseira, traseira dele. Aí. Aí ferrou, né? Aí Aí já era, o cara aí rodou. Ele tinha tudo E ele que ficou queria. fora Todo daquela, motivo. ficou fora Faca e daquela o queijo na corrida? mão. Ele rodou e não sei. voltou? Ele voltou. Mas ele deu um 720, não foi 720, naquela, né? Deu não 2,360, foi- né? E acabou com os pneus ainda, né? Nossa. E foi que... Aí eu me mantive na pista, né? Começou a chover, foi a corrida que o Rubinho ganhou. É. E eu tava em Foi 2000, terceiro na verdade, corrida. Hockenheim 2000. Se você voltar lá, eu tava em terceiro. Faltando, acho que 4 voltas pro final, eu tava em terceiro. E, claro, eu não iria terminar em terceiro, porque quem que foi terceiro? Coulter, eu acho, ou o Hack. Hackney ou Coulter, Foi- acho que um foi dos o dois. Coulter. Coulter, o Hackney Ele foi segundo. iria me passar, porque ele tava com pneu de chuva e tava vindo. Eu não conseguiria chegar no pódio. Mas seria o melhor resultado meu na Fórmula 1, seria um quarto ali. E aí quando falaram, você tá sobre investigação por causa do toque com o Villeneuve. E ele falaram que ele ficou muito brabo e tal. Cara, quando chegou no estádio lá pra curva pra esquerda, eu bloqueio a freio e Passa reto. passo reto. Já é. Ou seja, já deram uma porrada ali. Já não termina a corrida, já Mas ele não foi te cobrar pessoalmente depois? pessoalmente foi. Foi? Foi. E Como é que ele falou? Como é que ele chegou? Ah, não me lembro. Mas eu me lembro que ele tava no motorhome, assim, eu chego e ele fala, tipo, Que você folgado, fez? que não sei o que, sabe? Mas chegou, não É. chegou? Pô, Ricardo, o que aconteceu? Chegou puto. Chegou né? já intimando. puto, Tava na chegou frente, intimando. tava com os engenheiros e tal, todo mundo cabeça baixa, e ele me meteu a boca, tipo, eu tinha que pedir pra passar ele. Tinha que avisar no rádio, vou passar. Ah, Porra. difícil, E né? ali É, foi Ele a- falou isso, ele falou. E ali falou foi, o isso. Eu lembro até momento, hoje. ali foi o momento que você falou, tipo assim, aqui Tchau. já era. Ali foi o ponto final, né, praticamente. Foi aquela... E aí, em 2000, você teve ainda aquele episódio maluco, onde você ficou no meio da ultrapassagem do Em Spa. Hackney em cima do do Schumacher, Schumacher no Spa, né? Como é que foi aquela... Você chegou, viu que os líderes estavam chegando, Era a última corrida, a última volta da corrida, bem última dizer. volta, acho que. E última eles ou estavam penúltima? vindo pra dar uma volta em cima de mim. Eu acho que, não sei que posição. E era normal, né? Os líderes sempre dão uma volta até o quinto, né? Uhum. E eu tava ali, daí eu vi lá embaixo um carro vindo. E a parte de dentro da pista, a parte tava molhada ainda, porque tinha chovido, tava secando. Então tava bem assim, molhadinho. Eu mantive o carro do meio para dentro e deixei o espaço pro lado de fora Que era estava mais seco, era o seco. traçado. pro líder. E deixei meio acelerador e vim esperando, né, para dar tempo o cara me passar antes da curva. E te avisaram no rádio que era o líder ou você já deduziu? Não, Já já sabia. sabia. E aí o que aconteceu? Quando eu já vejo um vulto para direita, que era o Hackney, né? Você não tinha ideia que vinham dois Não, ali. que ele pegou o vácuo do Schumacher, jogou totalmente para direita e veio os dois. Cara, eu por sorte não mexi o volante, né? Senão ia 3 carros iam voar ali. Os Tá? três- Você não Três, tinha ideia de Não, que não tava tinha. rolando uma Disputa, parada não, Uma dessa ali. disputa.
que louco, cara, aquela imagem ali, realmente. Eu achei, quando eu vi tempos depois, tá vendo como é bom você ter o personagem da história aqui pra contar o real? Eu achei que você soubesse que vinham 2, Não. você tirou pra passar e falou assim, eu vou ficar aqui, aí eles escolhem o lado e tal. Então você tomou Se um eu baita soubesse que susto tinha quando 2, passou o eu Hackney. teria ido lá pro Totalmente cantinho, na pro faixa canto. branca lá. Falar, cara... Vai, se virem. Eu fiquei... eu falei, é um só, tô aqui tranquilo, o cara que passa. Você ainda. tomou um baita susto quando passou Nossa. o Hackney. Dois. Que louco. E aí, 2000, final de história com a BAR, como é que foi essa situação? Aí, 2000, eu ainda marquei ponto na Estados Unidos. Estados Unidos, que era Itália e Estados Unidos. Foi É. no finalzinho da Malásia. temporada ali. Foi quase, cara. Eu Malásia- me lembro que Malásia acho que se abandona no final. quebrou o motor, acho. E na Áustria, não sei se vocês lembram, Lembro, essa Eu daí larguei deu no em- chumacão. eu larguei em sexto ou quinto era por dentro. E chegou no final da reta as duas Mercedes e as duas McLaren naquela época ainda. as duas McLaren e as Mercedes, duas Ferrari. Cara, ficou aquela disputa entre os dois pra um não tocar no outro e meio que, sabe? Frearam demais. Frearam demais. E eu tava aqui com o Trulli do meu lado, que ele era de Jordan. Eu olhei ele pra não deixar ele me passar. Quando eu olho aquela traseirona, cresceu, Você cara. buscou a lateral, quando Você você viu, foi Olhei pra e já frente de tinha novo. freado, Já cara. era. Do jeito que foi, eu freiei, pá, tocou no Aí você Schumacher. pensou assim, será que meu seguro pra terceiros cobre bater numa Ferrari? Aí eu tava em quinto, eu tinha largado em quinto, cara. Não, ia Puta, ser uma boa corrida. ser Só- ótimo. Mas aí deu, eu não lembro, deu bandeira vermelha naquela não? Não. Corrida continuou ou você ficou fora? Continuou. Não, eu voltei. Você voltou? Voltei. Mas o Schumacher ficou fora. Schumacher ficou fora. O Fisichella também ficou fora, porque ele, não sei o que aconteceu lá, ele parou no carro do Schumacher. Acho que foi. E aí voltei e tal, voltei lá de último e vim vindo, tava recuperando. Faltando algumas voltas, quebrou o motor. Cara, Que era Deu o- que era aquela o Honda, fumaceira, né? assim, Naquela época ainda tinha essa fumaçona. E aí, 2001, você vai pra Jordan. Daí o que aconteceu? Eu queria continuar correndo. O Geraldo achava melhor eu ter um ano de piloto de teste, renovar minhas energias e tal. A gente tinha uma oportunidade com a Sauber de voltar a correr com ela, mas ela estava pior do que a Do que a BR. que a BR em 99, em 2000, né? Tava pior. Aí, eu pensando tal, falei, tá bom, vamos piloto de teste, então, a Jordan queria demais que eu tivesse na equipe. Vamos voltar para 2000. 2000. Ou 99. Acho que 99, cara. 99 na corrida de Manicurs, uma chuva, muita chuva. Rubinho fez a pole naquela corrida, né? E eu classifiquei em nono, do lado do Schumacher. E o Villeneuve lá atrásão, né? Aí terminei a corrida em sétimo. Só marcava entre os 6. Quase, né? Foi quase. O de hoje. E aí a Jordan no dia seguinte ligou pro Geraldo e falou, cara, eu quero tirar o Frentzen e colocar... Eu quero tirar o... 99 Não, era o Rio, Rio, não era? Era o Frentz e o Rio, isso. 99 Eu acho que era ia Frentz tirar e o Rio. Era o O Rio Frentzen ainda. foi terceiro naquele campeonato e acho que então era provavelmente Eu acho O devia que ser Rio saiu que no não meio tava. do ano. Isso. Eu quero tirar o Rio e colocar o Ricardo. E aí, eu, novatão, né? Falei, cara, mas a gente tem contrato com a Honda lá, né? Vamos acreditar, os caras estão, né? Não aceitei, cara. E era um carro que tava andando na frente. Não, o né? Frentzen ganhou corrida naquele ano. Frente você ganhou. Foi, Quer dizer, você já e tinha essa isso aí relação foi com a a Jordan desde... era a relação do Geraldo com a Jordan era muito boa. É, porque desde a época do Rubinho, né? E eles chamaram ele lá e falaram, cara, vamos trazer o Ricardo pra cá, tal. E eu, cara, como negócio de palavra, não, Vamos cumprir o eu vou contrato. cumprir o contrato, me deram essa oportunidade, eu vou conseguir. E aí acabei não optando. Aí eu não sei com quem que eles fecharam, o Ralph, né? Quer ver? Eu tenho aqui. 2000? 2001. Jordan. 2001 a Jordan era... Não, 2001 você já estava como piloto de teste, né? Então É. é 2000. A Jordan fecha com Frentzen e Trulli. Frentzen e Trulli. Então já depois que deu isso Saiu já o Rio, foi o O Trulli. Trulli entra. Não, mas peraí, 99 chegaram o Trulli,
O Rio correu em 99 pela Jordan? Ó, Jordan em 99 era Hill e Frentzen a temporada inteira. E aí no ano seguinte o Hill sai e entra o Trulli no lugar dele. Tá, mas eu acho que o Rio saiu antes do final da temporada em 99 e alguém fez umas corridas no lugar dele. Eu não lembro. Segundo o nosso glorioso Wikipedia, não. Não? É isso mesmo. E aí ficamos quietos e tal, e aí aconteceu, né? Daí, como eles já tinham fechado com o Trulli e o Frentzen, né? Aí eu não tinha vaga. Eu tinha essa oportunidade de ser o piloto de teste. E a gente optou por essa. Então foi E aí isso. você fez 2001 e 2002 como piloto de teste da Jordan? Não, 2001. 2001. 2001 fiz os testes. Tinha muitos testes que estavam agendados com o Frentzen. Eles tiravam o Frentzen para colocar eu nos testes. Não sei qual que era o atrito que estava tendo. Estava tendo algum atrito lá. E chegou numa corrida do Canadá, o Frentzen bateu no treino, aí me colocaram no lugar dele. Você chegou a ter algum contato com o Frentzen? Conhecia bem ele? Ah, E dizem que ele era um cara meio estranhão também, né? assim como piloto, ele era muito rápido, né? Ele é um Muito bom piloto. técnico também. Mas eu, no momento, não sei mais o que estava acontecendo, entendeu? Se era algum problema pessoal, não sei. Tanto que pro ano seguinte ele já também sai, É, entra Fisichella e... Putz, Fisichella tá com uma Sato? Tá com uma Sato. Fisichella tá com uma Sato, exatamente. E ele, no Canadá, ele bate no treino, né? E ele treino livre na sexta, é isso? E aí ele nem Isso. classifica. Nem Aí vai não, você, eu vai vou no pela sábado de classificação. manhã já entro no carro já. Mas e aí, Zonta, você já tinha sido piloto de teste para McLaren e tinha sido piloto de teste para Jordan também. Como é que era a rotina de um piloto de teste naquela época? Era treino pra caramba? Era muito mais teste. Era né? muito treino. E assim, tinha uma diferença de uma equipe para outra, de carga de treino, essas coisas, ou era muito parecido? Não, hoje, a maioria dos testes que treinos, fazem no simulador. Né? Aquilo lá não existia, era tudo na pista. Eu me lembro, como eu era piloto de teste ali, eu ficava de terça a sexta, todo dia no carro. Então a minha mão no carro naquele ano ali era muito boa, sabe? E teve vários anos que o Frentzen fazia meio-dia ali, não queria mais andar, daí me chamava, eu tinha que ir correndo lá pro treino. Teve treino que eu estava de reserva dos dois pilotos, porque às vezes não queria o cara não queria mais andar. E acontecia muito com o Ralph na Toyota. Ele do nada e falava, não quero mais treinar, quero ir embora. Aí eu tava lá e treinava. Porque todo mundo acha que treinar é ficar virando tempo, testar, né? classificar e tal. Não, Testa um acerto, testa Você tinha o que dar outro. 30 voltas para testar a temperatura do motor, se passava ou não, e não era legal, né, às vezes. E eu fazia muito teste de pneu, né? Também. Me lembro, principalmente, uma ocasião lá com a Toyota em Barcelona. Cara, tinha 11 jogos de pneu. Você dava 6 voltas em cada jogo, classificação. Pá, tirava, colocava outro. E você tinha que falar detalhe do o que acontecia durante cada volta entre essas 6 voltas, né? E dava em pra cada parar pneu. entre um e outro pra falar ou não? Tinha que Não, guardar parava, os 6 da memória? Parava. Não, você dentro do carro, eles já estavam trocando pneu, e você já falava, ó, aconteceu isso, isso, isso. Aconteceu isso com a traseira, aconteceu isso com a frente, em tal volta. Ele já anotava e já ficava lá registrado. Um HD, Que era a basicamente. escolha do pneu para a próxima corrida. E hoje você teria feito diferente? Teria pego essa vaga na Sauber que vocês não pegaram? Cara, eu acho Não, que na Sauber em 2001, né? Pra continuar correndo. Continuar correndo? se hoje voltasse tudo, eu teria ficado um ano a mais na McLaren. Teria ido pra BR. Teria aprendido mais, teria me... Como piloto de teste em como piloto de teste. 99. 99. Como assim, olhando de fora, né? Ah, mas como que fala isso? É, Isso não tem, naquela cara. idade, É, a oportunidade pra disputar. Outra oportunidade foi aquela da Jordan, eles teriam pago a meu buyout lá, que tinha que pagar, mas teriam me tirado. E no negócio da Sauber, eu falo isso, mas depois que aconteceu, o Raikkonen, ele veio e pegou. Então, eu poderia ter... não aceito a vaga da Jordan, como piloto de teste, falado, não, eu vou para a Sauber. Porque foi em 2001 que ele entrou. E eles... se eu chego e falo, não, eu quero a vaga tal, ia dar errado.
porque o Raikkonen ia pegar aquela vaga. Já tinham acertado com o Raikkonen. Aí, Não, talvez... não tinha acertado ainda, mas Entendi. no treino eles fizeram de tudo para ele ser o piloto. Ah, tá. E ele era o jovem talento do momento. Então, mesmo que eu tivesse experiência em alguma coisa, eu não ia ser aceito na hora. Então você Talvez podia você ficar ia sem ficar- os Eu dois. ia ficar sem os dois. Entendi. Entendeu? É muito, muito difícil falar depois. É né? fácil falar, não, eu tinha aquela oportunidade. Tinha oportunidade, mas o que ia acontecer nos próximos semanas ali, É. Sim. entendeu? Agora me fala uma coisa, Ricardo. Nesses anos todos, você, em todas essas categorias, qual pista que você mais curtia guiar? Você chegava e falava assim, cara, Monza é minha pista, Spa ou as pistas? Quais? A pista que eu mais me senti bem guiando foi Istambul, Istambul, legal. na Turquia. na Turquia. Que Foi você... assim, cara, pista nova, ninguém conhecia. Eu era aquele piloto, o terceiro carro da equipe, sabe? Que tinha o treino de sexta-feira, o terceiro carro. É, porque a pista de Istambul 2005. estreou em 2005. É. Tá, e O- aí você treinava, você fazia os treinos de sexta-feira. Eu treinava, fazia os treinos de sexta-feira. E eu me lembro, assim, cara, que foi assim, uma pista muito prazerosa. Era mais que Spa. Aquela esquerdona As são quatro pernas pra quatro esquerda. pernas para esquerda. Cara, né? era Aquilo deve ser fantástico, né? Muito. No Fórmula 1 era fantástico. É a pista que voltou na época da pandemia, em 2020, né? Foi lá que o Hamilton foi campeão, né? Foi campeão, Que o ganhou Stroll fez a sétimo pole título. também, né? Que o Stroll fez a pole, que o Massa andava muito também, né? Ganhou as 3 corridas, 2006, 7 e 8, se eu não me engano. Andava muito e era uma pista legal de guiar mesmo. Porra, é muito legal, cara. Então- Eu não sei se foi 2005 ou 2006 que era o carro, o terceiro carro, mas era uma pista assim que foi o primeiro ano Vou que eu botar fui. na minha lista aqui de pistinhas que eu tenho que andar um dia muito na vida. legal. E que nunca ninguém tinha falado desse legal. jeito que você Curioso. falou. E aí, Ricardo, depois da Jordan, você corre na World Series, né? 2003. Então, eu tava sentindo muita falta de competição. A gente não estava conseguindo ter a opção de voltar para a Fórmula 1. E aí surgiu a oportunidade de fazer Indy ou World Series. Eu fui fazer o teste não, foi depois. Não, isso foi depois. Desculpa. Foi quando eu tive a oportunidade de fazer Indy e voltar para a Fórmula 1 como piloto de teste também. Então a World Series foi uma experiência para eu estar ativo durante o campeonato e tal, e foi que eu aceitei. Era um carro do Barcelona, né? O Barcelona era o patrocinador master do carro. Né? Foi. Tinha uma jogada entre o Barcelona, a equipe lá, que era uma empresa que prestava serviços lá para Barcelona, então a conta ficou ali no meio termo, ali, não sei quem que pagou no final das contas. E a categoria também tinha interesse de trazer bons nomes. Então foi tava o Marc Genet, tinha vários pilotos lá, o Wilson já falecido, né? Como que é? O Justin Wilson? Justin Wilson. Vários pilotos lá, Montani, vários pilotos que da época minha da Fórmula 3000 estavam ali também. Então E foi você fez uma- algumas corridas nessa época, de Jordan, de Toyota também. E uma que eu lembro muito foi Indianápolis 2005, né? Que o Ralph bateu, machucou as costas e você entrou. Como é que era aquela pista de Indianápolis? Como é que era guiar aquele carro da Toyota, naquele curvão? Era realmente um negócio meio fora da casinha, né? Que o pessoal fez. Cara, ali. o problema não era a curva era uma reta para nós. Só que o pneu de Fórmula 1 não é feito para ficar tanto tempo em alta velocidade. Com essa força lateral, Força lateral e em alta velocidade. Foi aonde deu os problemas. O pneu não aguentava e explodia, né? Caramba. E aí até que a Michelin não quis participar da corrida, lembra? Sim. Então, isso foi no próprio ano de 2005? Foi 2005. Foi 2005, foi o GP dos o GP pneus. dos 6 carros. No dia que o Mas Ralph então você bateu, classificou e não correu essa corrida? a gente largou não, a gente Saiu fez dos a volta de boxes apresentação e foi pro box. Aí você tava nesse Aí eu fiquei grid? pensando, Aí eu fiquei pensando, imagina se eu vou lá. Eu vou alinhar. E aí corro. O que eu tenho a perder? Vou largar aqui. Só largaram 6K. Eu não lembrava que você tava nessa bagunça toda, porque eu lembro do acidente do Ralph. Mas e aí, como é que foi essa discussão? Ela vai correr, não vai correr? Você participou, você ouviu, você entendia? Então, por regulamento, os carros tinham que alinhar no grid, né? Senão tomava multa. Então, todos alinharam
né? Na volta da apresentação, vieram pro box. Mas aí você já estava avisado, ó, nós vamos alinhar, não inventa história, não vai pro grid, segura aí a onda. Segura, Mas então deve ter um clima de funeral no grid. Totalmente. Né? Todo mundo ali sabendo que ia sair, mas no grid ainda tinha algum tipo de discussão ou não? Tava fechado, todo mundo que era Michelin ia pros boxes? Não, ninguém, internamente todo mundo sabia. Mas os ninguém cara- tava falando ali. Ninguém abria a boca. Ninguém abria a boca. Ninguém abria a boca. Ou seja, a hora que foi pro grid, e alinhou o Rubinho, o Schumacher, as duas Jordan, as duas Minardi, todo mundo olhou pro lado e falou... Tá, mais ou tá menos a acontecendo? corrida de Budapeste com Com o Hamilton, o Hamilton sozinho largando. no né? grid. Mas das equipes Michelin, tipo, alguma chegou a bater o pé e falar, não, a gente vai correr e ter alguma coisa? Não lembro, cara. Não lembro. Mas aí acho que todas ou fechavam Um acordo, senão Mas era não por dá certo. segurança. A própria Michelin falou que ninguém ia poder correr. E tinha a história de que podia ter sido colocado uma chicane ali antes da curva, né? E rolou mesmo esse papo Rolou, mas... e não quiseram por quê? eu não lembro. Pô. Gilberto, Faz muito tempo. Eu tô puxando tua memória lá, ó. Tem coisa que eu não chegava nem em Pela mim. unha. Nem chegava em mim. Mas ali, pelo que se diz, o tio Bernie Eccleston não liberou. queria botar a chicane ali, porque era Indianápolis, ia ter o curvão e tal. E Ralf Schumacher? Ralf Schumacher, 2 pontos. Um cara simpático, Personalidade interrogação. forte, gente fina. Que falam, Ou né? melhor por ainda, fora. duelo de malas. Ralf Schumacher ou Villeneuve? Ou Jacques Quem era o Villeneuve. pior? Eu acho que o Ralf sempre se deu muito bem com os brasileiros. É. Sempre. Você vê o Ricardo Maurício, O você Nandinho conversar não com vai ele... falar Não. isso, não. É? Não sei. O Ricardo Maurício era bom amigo dele, o Henrique Benoit também, entendeu? Então, eu vi assim que eram colegas, que se respeitavam. Eu dividia os treinos com ele, o final de semana de corrida, né? E uma das coisas que eu lembro é que chegou na corrida, num treino de Jerez, na Espanha. Ele tava lá para treinar, daqui a pouco apareceu ele com um cachorrinho, cara. Como que era? Piquinês. Menor, sabe? Pincher. Menor que Pincher, aquele Caramba. Chihuahua, né? Como que é o Chihuahua. nome? Chihuahua. É, Sabe deve ser aquele uns bem que era pequenos. moda aquele ano? E eu acho que era da esposa dele, cara. Comprou o cachorrinho lá, não sei o que aconteceu. Cara, o cachorrinho fez o número 2 em todo o motorhome, cara. Nossa. Aquele fedor, cara. É as lembranças que eu tenho dele. Mas então, Gente boa. Ralf Schumacher é mais gente boa do que, Do que Que Jacques. falam. do que todo mundo fala. Agora, perdão. Essa trajetória na Fórmula 1 com a Toyota, né? Você sentiu que encerrou o ciclo ali no final de piloto de testes? Tinha alguma possibilidade de voltar para o grid? Você quis voltar para o Brasil? Como é que foi ali a sua trajetória foi até 2006, né? Ou 2005, teu contrato com a Toyota? Com a Toyota foi 2006, 2006. 2006. Eu tinha possibilidade de renovar. Eles ia ter uma redução no meu salário. Eles falaram, a gente não tem condições tal, mas a gente quer continuar com você, tal redução. E aí como eu tinha muita experiência no desenvolvimento dos pneus, acho que era Michelin na época. A Renault foi campeã em 2006. Uhum. Para 2007, ela ia para a Michelin. E ela precisava ela ia usar a minha experiência que eu tinha com o pneu para desenvolver, para coisa assim. E me procuraram. Eu me lembro que eu fechei o acordo com eles para 2007, foi final de 2006 ainda. Acho que no Canadá, eu acho que foi. Não me lembro. E aí foi que eu fiquei acertado de fazer o ano com eles como piloto de teste e ir nas corridas como reserva. E aí aconteceu que eu já estava fechado, que eu já tinha assinado tudo. O Nelsinho, ele foi chamado como piloto de teste também. Então era eu e o Nelsinho. Aí já começou a complicar um pouco para mim, né? Pô, vai sobrar treino, alguma coisa para eu fazer? Beleza. Regulamento de testes de 2007 mudou. Não existia mais os testes livres. Foi mais. aquele ano que deu a Cara, diminuída. eu testei em 2 pistas para Renault e acabou. Testei Jerez uma vez e uma vez em Barcelona. Acabou. Daí me levaram para a corrida do Canadá, como fazer algumas ações. Aí quem estava como reserva era o Nelsinho. Eu já via que eu não estava mais como
oportunidade de fazer o trabalho de reserva, já era o Nelsinho. E aí eu voltei pro Brasil, eu ficava mais no Brasil já. Já com a estoque, né? E aí surgiu a oportunidade. Cara, o que eu vou fazer? A equipe da Stock Car me chamou falando, você quer guiar aqui e tal? Eu falei, quero. Sempre tive vontade, né? E aí foi onde eu entrei. E tá aí até hoje. Até Quantos anos? 15, 16? Só que teve ali 5 anos da Stock Car e eu não levava a sério. Porque o primeiro ano eu fazia alguns trabalhos assim para a Renault, né? Tinha que fazer algum trabalho no Brasil, ia fazer alguma coisa. Tinha contrato mídia. até o final do ano de Tinha. 2007, normal com a Renault. Mesmo. Então, eu faltei algumas corridas de 2007. Em 2008, eu fazia o campeonato da Grand Dame, Sim. né? Estados Unidos. E fiz Le Mans também em 2008. Pela Peugeot. Então, a Stock Car era um hobby para mim, assim, era... tô no Segundo Brasil, plano vou ali. correr. E também acabei comprando a equipe da Stock Car, né, para montar uma estrutura do jeito que eu queria, até mesmo para aprender a gerenciar uma equipe, uma empresa. E foi por aí que eu usei os contatos que eu tinha dentro da Stock Car para fazer a equipe. Legal. E aí, então, você tá 16ª temporada? Nem faço essas contas. É igual a idade, você não pensa muito. Mas, Oswaldo, aí você sai da Renault em 2007 e você corre Le Mans pela Peugeot. Como é que foi essa pulada de muro Eu já aí, tinha assim, acabado. né? Foi em 2008 já. 2008, né? Meu contrato no já seguinte tinha já. acabado. Eu já estava correndo algumas corridas na Grand Dame em 2008 e tinha contrato para fazer Le Mans com a Peugeot. Fizemos várias simulações com as 24 horas para 24 horas de Le Mans, né, com a Peugeot. E uma coisa que aconteceu, que nem sei se sabem, quando a Daytona tinha um treino em fevereiro, janeiro, e a corrida era no final do mês de janeiro, Daytona. Eu fui para lá em 2008, ia ser minha segunda, ia ser a minha primeira vez em Daytona. Eu não conhecia a pista. Cara, eu fui para a pista e nunca nem imaginava como era a pista. Tava todo mundo andando, era para eu andar no dia seguinte. Eu tinha acabado de chegar do aeroporto, tava assim lesado de fuso horário e tal. O engenheiro falou, cara, vai dar umas voltas para conhecer a pista. Eu fui. Só sei que eu saí atrás de um GT2, assim, um GT3. A velocidade que o cara ia, eu ia. Entendeu? O cara foi pro box, eu fui pro box. Eu tava, Você não tinha ideia do que era o carro. Só sei que daí o engenheiro falou, não, pode continuar. Sai do box e dá a volta. Fui, abri a volta. Cara, eu olhei aquele ovalzão lá na frente, né? De Le Mans. De Daytona. Daqui a pouco eu olho, a curva era pra esquerda, ela entrava pro misto. Ela não continua, né? Virei o volantão. Quando eu virei o volantão, eu perdi o carro. Nossa. E bati o carro. E bati minha cabeça. Quando eu bati a cabeça, o que aconteceu? Me levaram pro box, né? O carro ficou estragado um pouco. O engenheiro chegou e falou, o que aconteceu? Tal. Eu falei, aconteceu nada. Cara, bati a cabeça. Não lembrava o que tinha acontecido. recente. Não lembrava. Não lembrava o que tinha acontecido da chegada na pista até o dia seguinte. Não lembrava nada. Mas você não perdeu a consciência nesse Não momento, perdi. nada? Só acho que tudo que aconteceu fez com que eu desse apagão. Assim, sabe? E muita dor de cabeça. Fiz todos os exames e tal. E na semana depois desse acidente, eu tinha teste de Le Mans. E lá em Paul Ricard. Me levaram a fazer os exames, tal, tudo normal. Só que eu comecei a ficar com fobia de dentro do carro. Não conseguia ficar dentro do carro. Ficava com fobia. Assim, sabe? Ô, louco. E o Peugeotzinho era aquela cápsula, né? Né? Fechadinha Muito e tal. fechado. Só que era uma novidade pra mim. Legal, vou guiar o carro aqui. Primeiro stint, guiando o carro, e tinha uma janelinha aqui do lado, cara. Só me lembro que eu fazia assim na janelinha. Pra tomar Pra o pegar ar. um arzinho. Aí eu lá, 350, aqueles Peugeot dava Chegava 350 por hora e eu na reta assim, ó. Ah, Na ventarolinha ali. Tô tentando. Fiz o meu treino. Pedi pra sair do carro. Era pra 2 stints, eu fiquei só no treino. Falei, cara, eu não tô me sentindo bem, eu vou ter que descer do carro, sério. E aí me seguraram um pouco pra treinar, não treinei mais. Aí foi pro final de semana de Daytona. Lá para as 24 horas de Daytona. Então,
E aí a equipe fez eles viram que eu tava com esse problema de fobia e tal, nos treinos, eu não conseguia ficar dentro do carro com a porta fechada, eu tinha que abrir a porta e tal. Os caras trouxeram Pai de santo, curandeiro. Não. Benzedor. Era Benzedor. um físio que ele fez um relaxamento assim na cabeça comigo, assim, de respiração e tal. Melhorei da fobia, cara. Ó, curou. Mas eu passei, cara. Essa história eu nunca mês. tinha ouvido. É. Pegando a ventarola. Pegando arzinho. Cara, Agora- 350 por hora procurando a ventarola ali pra. Que doido, hein? Legal demais. Ricardo, muito obrigado pela tua presença. Quanta história legal que a gente tem aqui. Descobrimos que Ralf Schumacher é malinha, mas que Villeneuve é mais maleta. Brincadeira, não foi ele que falou isso. Hein? Isso aqui a gente tá deduzindo aqui. Muito boa sorte para você nesse final de semana. Acelere em Interlagos. Na verdade, esse podcast vai ao ar na semana que vem. Na sexta que vem. Então, ele já correu em Interlagos e a próxima etapa vocês vão acompanhar aí da Stock Car. Legal. Obrigado demais, ó, galera. Antes da gente terminar aqui, ó, segue mais um recadinho muito bacana da Shell para você baixar o aplicativo Shell Box no seu celular. Com ele você acumula conchas para participar da promoção Junte e Troque da Shell e ter acesso a produtos exclusivos. Olha só que legal. Além disso, se for o seu primeiro uso do app, você pode inserir o cupom ACELERADOS10 para ter R$10 de desconto a partir de R$30 de abastecimento. Então, baixe o aplicativo Shell Box e aproveite todos os benefícios e vantagens que ele traz para você. E se estiver em Curitiba, abastece lá no posto do Zonta. É Curitiba o teu posto? Tem. A gente tem 10 postos 10 Shell postos. lá em Curitiba, então... Qual é o nome do Qual que é o posto? nome da É rede? Condor. Condor? Posto Condor. Então vai lá no Condor, ó, baixa o aplicativo Shell Box, ganha aí R$10 de desconto no seu primeiro abastecimento a partir de R$30. Valeu demais. Obrigado, Zonta. Tamo junto. Até a próxima, galera. Um abraço.